O Senado, em uma sabatina típica, aprovou a indicação de Cássio Marques para a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal. Houve muitas críticas pela condução, o que deixou algumas pessoas inquietas. E no final, o resultado, apesar de não agradar, foi colocado nas mãos de Deus. Com muita humildade, eu gostaria de ter a oportunidade de dizer que eu estava errado. Vou levantar aqui para Oliveira. Que eu gostaria de, no futuro breve, pedir desculpas ao senhor. Me considerar errado com esse meu voto contrário. Eu espero que as suas decisões, e o tempo é o senhor da razão, mostrem que eu esteja errado e que o senhor vai corresponder à expectativa do nosso povo. Eu espero muito estar errado e pedir desculpas, e eu farei com muita honra e alegria se tiver essa oportunidade. Muito obrigado, que Deus abençoe. A gente sabe que a autoridade, ela vem de Deus, né? Então, vou orar para o senhor, já estou orando pelo senhor algumas semanas com a minha família, e vou orar para que o senhor faça um grande trabalho, porque o destino dessa nação, a gente sabe que é um destino de progresso, de ordem, de fraternidade. Martin Luther King, grande humanista, tem uma frase que me inspira muito. Ele diz: a injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Nós esperamos que o Supremo Tribunal Federal seja realmente uma casa da justiça para o bem do nosso povo. Muito obrigado. Eu sou Marcelo Pontes e seja bem-vindo ao Verdade Política. Neste vídeo, você verá como o Senado trabalha na condução de uma sabatina que causou muita polêmica. Antes de começar esse vídeo, já vou deixar claro que o sangue deste conservador é verde igual ao de um vulcano. Portanto, não teremos gatilhos emocionais. Você verá o que exatamente aconteceu. Nos aborrecemos há poucos dias. E hoje, de novo, aborrecimento, eu largo esta merda, você pode ter certeza. Relembrando que esse canal é uma vitrine da política e não de políticos. E se você, assim como eu, gosta de ver a verdade dos fatos, já deixa o seu curtir nesse vídeo. O vídeo ficou longo, a sabatina durou quase 10 horas. Mas vai valer a pena assistir até o seu final, mesmo que você deixe para assistir no final de semana. A CCJ aprovou por 22 votos a 5 a indicação de Cássio Marques para a vaga de ministro do STF. Eu já fiz a cobertura de outras sabatinas, como a dos ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E posso garantir que esta foi muito, mas muito incomum. A votação, que deveria ser aberta apenas ao seu final, ocorreu durante a sabatina, após 3 perguntas realizadas ao sabatinado. O deputado Paulo Martins, em suas redes, criticou a condução. Apenas 3 senadores fizeram perguntas ao sabatinado. Independente do voto sim ou não, não é essa a postura que se espera da casa, que abriga os parlamentares mais experientes da nação. Os senadores reduziram o papel do Senado a uma casa que carimba papel. O deputado Marcel Van Hatten, que estava presente como convidado, também criticou a condução. E o fato do sabatinado não ter respondido a maioria das questões. E o fato é que essa sabatina, infelizmente, é uma sabatina de cartas marcadas, né, Adriana? Uma sabatina de cartas marcadas, só 3 senadores perguntaram. E abriram votação. Muitas perguntas sequer foram respondidas e abriram a votação, tendo mais de 30 senadores inscritos para perguntar. Ou seja, infelizmente, me parece que ninguém está aqui para fazer as perguntas e ouvir as respostas do sabatinado. E, curiosamente, o relator pediu para abrir a votação bem logo em seguida de uma resposta polêmica do indicado, que foi quando ele disse que era garantista. Tem que contar que várias vezes ele usou a desculpa de que não poderia se pronunciar sobre determinado tema porque está em discussão no Supremo. Ora, os ministros do Supremo falam sobre os próprios processos o tempo todo. Não estou dizendo que isso é certo, isso na lei orgânica diz que realmente não pode. Agora, aqui ele precisa responder as perguntas para a gente saber qual que é a opinião dele sobre certos temas. Eu gostei da palavra final de otimismo do senador Girão. Ele disse: espero que depois de você ser aprovado, porque isso aqui está cartas marcadas, está aprovado já. Está aprovado, nem adianta a gente ficar mais muito tempo aqui. A gente está no Senado, na comissão. É um teatro, gente. É pro forma. E a maioria, triste, né? E a maioria não quer elogiando, falando qualquer coisa e não fazendo as perguntas que deveriam fazer. Agora, o que a gente espera é que o Eduardo Girão se confirme
Não vai ser fácil pelas indicações, mas que pelo menos a gente tenha alguma esperança de que depois de indicado, ele tenha posições que sejam de acordo com aquilo que a gente defende. E para colocar no contexto, vou deixar a opinião de Cássio sobre sua posição como um juiz garantista. Pergunta, eu percebo que é uma preocupação e uma certa antinomia com o garantismo. E eu não verifico absolutamente que são coisas antagônicas. A maioria dos magistrados que conduzem grandes investigações no Brasil são cumpridores da lei e da Constituição. Então, eu não verifico nenhum conflito entre ser um juiz garantista e isso, de alguma forma, atrapalhar na correta condução de feitos ou no combate à corrupção no Brasil. Ao contrário, eu acho que chegaremos a uma construção muito mais justa ao final e sem margem para qualquer nulidade no processo. Me argue onde eu me localizo com o meu perfil. E aqui é que eu faço a distinção que eu tentei fazer anteriormente. Entre o originalista e entre o progressista, nós temos o garantista. O garantista, por vezes, ele precisa ser ativista. Ele não é um progressista que ele está sendo um protagonista de políticas públicas, criando normas, criando políticas públicas em substituição ao poder executivo e ao poder legislativo, mas ele também não é um originalista, que simplesmente se limita ao que a doutrina chama de juiz boca da lei, simplesmente declama o texto frio da norma. O garantista busca garantir direitos, aplicar direitos e garantias das leis e da Constituição. O nome garantismo se reporta mais à aplicação do direito constitucional. E, por vezes, há necessidade, usando técnicas como as sentenças manipulativas, que no Brasil foi utilizada no caso de Luiz Eduardo Magalhães, uma técnica muito interessante que é a sentença exortativa. Nós temos o caso do direito de greve do servidor público, também utilizado pelo Supremo Tribunal Federal. Durante sua introdução, Cássio Marques gastou boa parte do seu tempo falando da sua vida. Mas não apenas como juiz, e sim como pessoa. O que soou estranho, parecendo um discurso político, contendo alguns pontos importantes, outros nem tanto. Peço licença a vossas excelências para traçar breves linhas sobre a minha origem e de como cheguei aqui diante dessa egrégia comissão. Tive uma infância simples, com jogos, brincadeiras de rua e muito futebol jogado nas áreas abertas próximas onde morava. As fogueiras de São João, o calor e a saudade de Teresina ainda acalantam a minha alma nos dias frios de Brasília. Por alguns anos, ainda como adolescente, integrei o movimento escoteiro, onde aperfeiçoei minha personalidade com valores, com a preocupação com o próximo, com o meio ambiente equilibrado e o propósito de construir um mundo melhor, mais justo, fraterno e solidário. Durante esse período, tive um carrinho de cachorro-quente que circulava pelos bairros vizinhos. Aos sábados pela manhã, comprava laranjas num sítio de um conhecido para revender aos vizinhos da rua. Qual foi a minha alegria quando meu pai me presenteou com uma moto usada Yamaha, 100 cilindros, ano 1972, motor 2 tempos, cuja fumaça expelida nunca me tirou o sorriso de deslocar-me mais agilmente até a universidade. Também nunca esqueci os gritos e a chacota da molecada quando regressava ao bairro, em razão de deixar um enorme rastro de fumaça no ar. Com esses pequenos ganhos e com a ajuda do meu pai, passei quase um ano montando o meu primeiro carro, peça por peça, longarina, paralamas, piso, chapéu de Napoleão, quase todas adquiridas nas sucatas de Teresina, para serem montadas sobre um chassi de um Fusca 1970. Não me esqueço da necessidade, após o término da montagem do Fusca, de levar comigo uma lista para descolar o platinado e uma chave de fenda para retirar e arrefecer a bobina, que volta e meia cortava a corrente de energia do carro. Em sua introdução, que se comportou como um discurso, o Sabatinado leu um longo texto, incluindo muitas palavras que remeteram-se para a sua história como um cristão. Por alguma razão, associei a minha participação em todo esse contexto a um verdadeiro chamado. Não é a primeira vez que tal reflexão me ocorre de modo tão veemente. Imbuído desse espírito reflexivo, verifiquei que a liturgia diária havia reservado para esse dia 21 de outubro de 2020 um dos mais belos e significativos salmos, Isaías 12. A liturgia de hoje traz: Eis o Deus meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Fiz primeiras letras no então Colégio de Freiras, Instituto Dom Barreto, hoje referência de ensino no Brasil e orgulho da educação piauiense. Um pequeno registro de agradecimento e reconhecimento. Primeiramente a Deus,
por tudo que tem realizado na minha vida. A minha madrinha Toinha e minha avó Venina, de forma póstuma, por serem anjos na minha vida, ontem e hoje. Aos meus pais, Raimundo Marques e Carmen Dolores, que estão me vendo nesse momento de Teresina, por todo o carinho e cuidado, e também pela firmeza que exigiram de mim, dedicação aos estudos, lhaneza e dignidade. Foi com a minha mãe que aprendi a rezar todos os dias, de joelho ao pé da cama e com as mãos juntas em posição de súplica. Foi no colégio diocesano, usando uniforme padrão, nas missas semanais, nas aulas de educação moral e cívica e de organização política e social do Brasil, que comecei a moldar a minha fé em Deus e no Brasil. Esperamos que essas palavras sejam sinceras e que Cássio não esteja usando o nome de Deus em vão. Ele também aproveitou para explicar a polêmica sobre o seu currículo e suas graduações adquiridas em um tempo muito, mas muito curto. Aproveito a oportunidade para esclarecer a cronologia da evolução curricular, que tanto foi questionada, creio que em razão da incompreensão das regras educacionais europeias. No ano de 2016, iniciei, após aprovação em processo seletivo, o doutorado em Direito na Universidade Pública de Salamanca, na Espanha. No ano de 2017, na condição de doutorando em Direito e em conformidade com as regras espanholas e o edital da própria universidade, iniciei o pós-doutorado também na Universidade de Salamanca. E após um ano de pesquisa, em julho de 2018, defendi a tese presencialmente na Universidade de Salamanca. Como nesta data ainda não havia concluído o doutorado, a expedição do certificado foi diferida para após a apresentação do título. Ainda no ano de 2017, também na condição de doutorando, iniciei o pós-doutorado na Universidade de Messina, na Itália. As aulas foram em Belo Horizonte, organizadas pelo Instituto Universitário, atualmente IES. A defesa da tese foi feita presencialmente na Universidade de Messina, no dia 18 de outubro de 2018. Da mesma forma que ocorrera no pós-doutorado na Universidade de Salamanca, como nesta data ainda não havia concluído o doutorado, a expedição do certificado foi diferida para após a apresentação do título. Em 25 de setembro deste ano, fui aprovado como doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, Espanha, ocasião que obtive a nota máxima sobressalente e posterior menção cum laude, só deferida àqueles que obtêm a aludida nota máxima à unanimidade do júri. Anoto que em 2014 fiz um curso de pós-grado em contratação pública, primeiro curso euro-brasileiro de contratação pública organizado pela Universidade de La Coruña, Espanha. A expressão foi inserida com fidelidade e na forma exata como constou da programação do curso na Espanha. Não há menção no meu currículo sobre pós-graduação alguma na Espanha. Em algumas comunidades autônomas da Espanha, qualquer curso realizado após a graduação pode receber a denominação pós-grado e não guardar nenhuma similitude com o que a expressão pós-graduação significa no Brasil. Na introdução, Cássio reservou poucos minutos para falar o que de fato interessa para os senadores e a população. Talvez por ter nascido para a judicatura em colegiado e nunca ter laborado em juízo singular, não tenho por hábito julgar recursos de forma monocrática. Sempre prestigio o colegiado e tal postura está inscrita nos meus quase 10 anos de Tribunal Regional Federal. A coragem é outro elemento essencial ao magistrado. O juiz deve decidir conforme a lei e a Constituição, buscar o enfrentamento das questões de natureza mais complexa, polêmica e de grande repercussão e dimensão sociais, de forma rápida e transparente, mas sem receio do que será publicado amanhã ou de como as pessoas irão encará-lo nos ambientes sociais. A defesa da democracia é pilar fundamental da Constituição Federal. Nesse espaço, defendemos a vida, a liberdade e a diversidade cultural e religiosa da população brasileira. E nesse ambiente de liberdade perante a lei, garantimos também o rico processo de expressão e opinião. Compreendo o papel fundamental da imprensa no processo democrático e espero sempre, da melhor forma possível, contribuir para a solidez de nossa sociedade. O combate à corrupção também é ideário essencial para que se consolide a democracia no país. Mas essa postura não deve se limitar e se concentrar neste ou naquele indivíduo, nesta ou naquela instituição, mas deve ser uma atitude comum às diversas instâncias, instituições e pessoas. A defesa da Constituição Federal oferece a segurança jurídica ao país. Isso contribui para o investimento, o emprego, as garantias individuais e sociais, a defesa do trabalhador, o desenvolvimento econômico. Apesar que, segundo o próprio Sabatinado, pouco importa o que o povo acha. Depois que o indicado vira ministro, ele não precisa mais da opinião do povo. Às vezes eu anoto e não consigo nem entender o que eu anotei. Na verdade, o quarto item, se me permite, desembargador Cássio,
é quanto à questão das decisões judiciais fundadas na prova dos autos ou no apelo da rede social, no apelo, às vezes, do clamor público. Então, essa dicotomia que existe... Essa é uma questão bastante relevante e muito cara à magistratura nacional. A função do magistrado, na minha concepção, é aplicar a lei e a Constituição. A responsabilização pela construção normativa não deve ser destinada ao Poder Judiciário. A competência para a construção das normas, tanto infra como constitucionais, ela é do Congresso Nacional. O meu perfil, para não falar de tribunal ou de qualquer outro magistrado, o meu perfil é a preservação das competências. Se precisamos de uma evolução normativa, se precisamos de uma alteração de um texto, de uma lei, e a sociedade clama para que isso seja feito hoje, a postura do magistrado é aplicar a lei vigente e a Constituição vigente naquele momento, independentemente se isso vá satisfazer ou insatisfazer os anseios e os clamores, o calor do clamor popular naquele momento. O senador Jorge Cajuru afirmou que não recebeu o sabatinado por questões de princípios, pois ele é contra as sabatinas informais. Eu não o recebi em meu gabinete, não participei de nenhum jantar com Vossa Excelência, nem o encontrei antes de hoje por razões de coerência, 100% nada pessoal contra a sua pessoa. Eu sempre agi assim desde o início do meu mandato, por uma questão de princípio. Sou contra as sabatinas informais, que para mim acabam às vezes, na maioria das vezes, patéticas. No dia 6 de outubro, Cássio Nunes passou por sabatinas informais em jantares com senadores, uma prática que, apesar de questionável, sempre foi comum. Cajuru lhe perguntou sobre sua decisão na polêmica licitação de um verdadeiro banquete no Supremo. E Cássio respondeu que o banquete era para um chefe de um poder da República, o presidente do Supremo Tribunal. Da lista constavam pratos à base de bacalhau, medalhões de lagosta, bobó e camarões ao vapor, além de vinhos com a exigência de pelo menos 4 premiações internacionais. Uma fortuna gasta. E a juíza federal Solange Salgado suspendeu a licitação. Recurso: o caso foi parar no TRF1, o Tribunal Regional Federal 1, onde o julgamento coube ao senhor, hoje nosso sabatinado. Na sentença, o senhor foi favorável à continuação dessas regalias revoltantes num país miserável. O senhor foi favorável ao Supremo Tribunal Federal. O senhor defendeu a legalidade do processo e disse que a suspensão do edital se baseou numa visão distorcida dos fatos. Na decisão, então, o senhor desembargador considerou que a licitação não seria lesiva à moralidade administrativa, porque foi um verdadeiro tapa na cara da sociedade brasileira tomar conhecimento de tudo isto. Embora dentro de princípios legais, não seria eticamente discutível no contexto sociopolítico e econômico do país. Que foi divulgado, que era o almoço dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Parte da imprensa denominou de lanchinho dos ministros. Eu não julguei o mérito dessa causa, eu não votei, eu não fui o relator. O que foi que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, a exemplo de várias instituições, onde temos essas relações institucionais, quando chegamos à noite ou tem um convidado, no caso do Supremo Tribunal Federal, um presidente da República, um professor de uma instituição de ensino internacional que vem ali palestrar, um presidente de uma corte constitucional de um outro país, ela precisa, por vezes, oferecer um jantar ou um almoço. Ela foi inspirada em uma licitação
do Ministério das Relações Exteriores. Então, isso não quer dizer, com essa pleura de opções, que se vá fazer a opção pelos itens mais caros. Mas o que chegou a mim naquele momento era uma suspensão de liminar, que tem requisitos completamente diferentes dos requisitos de mérito. E como se tratava da contratação para o chefe de um dos poderes da República, não está a se falar aqui em contratação de um tribunal. Não podemos olvidar que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele é o chefe de um poder da República. O senador Lazier Martins lhe perguntou sobre a prisão em segunda instância. E Cássio passou a responsabilidade para o Congresso, mas foi pressionado. E usou o argumento de não poder comentar por decisão de lei. Em primeiro lugar, um tema que Vossa Excelência tocou de passagem e que é um tema extremamente inquietante na atualidade. Um verdadeiro apelo popular. O caso da prisão em segunda instância. Percebi na sua rápida abordagem que poderá ser uma questão, uma matéria interna corporis, como pode ser um caso a caso, o que me chamou a atenção. Essa decisão de determinar o recolhimento ao cárcere, ela não seja um consectário natural. Ela pode ser a regra, mas com uma exceção, mas que tenha uma decisão fundamentada. E eu sempre gosto de citar um exemplo. Se de um lado nós temos um criminoso habitual, um traficante, alguém que tenha por profissão delinquir, e em um outro fato nós temos um cidadão brasileiro, pai de família, empregado, tem residência fixa, sem absolutamente nenhum antecedente criminal, mas que por um infortúnio ele se envolveu em uma briga num bar próximo à sua casa e tenha cometido uma lesão corporal de natureza grave. Naquela condenação em segunda instância, se não dermos ao Poder Judiciário a possibilidade de fundamentar uma decisão de recolhimento, nós iríamos aplicar, em sede desse automatismo, o recolhimento de ambas as pessoas. Talvez aí deixe apenas de inspiração para que no momento de decidir, mesmo como regra a prisão, possa ser excetuado casos como esse, para não se cometer uma injustiça e dar o tratamento igualitário a casos que realmente não merecem ser tratados como simétricos. O que me permitiria pensar, desembargador, que essa matéria dispensa uma PEC. Ela pode ser resolvida por um projeto de lei que acrescente ao artigo 283 do Código de Processo Penal, que entre as várias prisões existentes no Brasil, como a prisão em flagrante, a prisão temporária, a prisão preventiva, nós podemos acrescentar a prisão após segunda instância. E a Constituição diz que ninguém será declarado culpado a não ser após o trânsito julgado. Mas a Constituição não diz que ninguém poderá ser preso. Ora, essa matéria, desembargador, ela tem sido motivo de oscilações desde a Constituição de 88. Voltas e reviravoltas, ora pode, ora não pode. Durante 21 anos, coube a prisão em segunda instância. Em relação à prisão em segunda instância, como eu já havia dito, em um momento oportuno e num foro oportuno, eu havia me manifestado através de uma entrevista à revista Consultor Jurídico. Naquele momento, o Supremo Tribunal Federal, né, o retrato fotográfico daquele momento era o Supremo autorizando a prisão em segunda instância. E eu fiz um comentário numa revista especializada, que é permitido ao magistrado, de que talvez merecesse apenas ali um aperfeiçoamento em relação à necessidade de uma decisão fundamentada. Ou seja, a minha ideia naquele momento era que o Supremo teria decidido e que a jurisdição nacional ia ser cumprida naquele sentido, mas que a própria jurisprudência poderia aperfeiçoar. Seu argumento é muito questionável, pois ele não está sentado no Senado na posição de juiz, mas sim de indicado. Ou seja, ele não está exercendo sua atividade como juiz. Se fosse seguir essa compreensão daqui para frente, a sabatina seria completamente inútil, já que o indicado está lá para mostrar o seu saber jurídico. Mas se ele não pode responder nenhuma questão que esteja em tramitação, então ele não pode responder nada. Lazier também perguntou sobre a opinião do sabatinado sobre a Operação Lava Jato. A minha posição, e aí volto a dizer, não em relação à matéria, porque eu não posso pré-julgar, mas sempre
de aplicar as normas edificadas por essa casa. Tem 2 itens que eu gostaria que Vossa Excelência fosse um pouco mais explícito, principalmente sobre a prisão em segunda instância. Primeiro, Vossa Excelência concorda que após a segunda instância a culpabilidade está caracterizada. Se Vossa Excelência concorda com isso, pela materialidade, pela autoria, não é? Bom, e se Vossa Excelência, que falou várias vezes a expressão decisão fundamentada. Ora, havendo decisão fundamentada, nós podemos ficar com o Código de Processo. E aí resolver essa questão de uma vez por todas, por projeto de lei, sem precisar ir à PEC, que é extremamente demorada. Em uma determinada resposta, quando a matéria ou está em tramitação ou pode ser devolvida ao Supremo Tribunal Federal, que é a minha condição, que alguns dos indicados no passado não detinham, que é a condição de magistrado. Então, eu tenho uma incidência dupla da norma. A primeira, uma eventualidade de impedimento de julgar, mas não para por aí. Eu sou magistrado. Na minha condição de magistrado, o artigo 36, inciso 3 da Lei da Organização da Magistratura Nacional, ela veda, ela simplesmente veda que eu me manifeste sobre o processo que esteja em tramitação comigo ou com outro ou em outro juízo. Com relação ao plágio, o que foi mostrado nesse canal se tratar de uma mentira, Cássio respondeu que seu trabalho foi revisado e que o próprio advogado mencionado nas matérias negou o fato. Mas que a questão do plágio não foi tocada no relatório. E naquele plágio, a empresa tem divulgado sobejamente que há trechos idênticos em sua dissertação de mestrado em relação a um artigo do advogado Saul Tourinho Leal, e sem menção àquela autoria. A minha dissertação de mestrado, como o próprio nome diz, ela não é um artigo que foi publicado. Ela não é um livro. Ela é uma dissertação feita numa instituição de ensino superior, a mais antiga universidade privada de Portugal. Então, diferentemente do que se escreve e se encaminha para outros destinos, essa dissertação ela foi submetida ao sistema antiplágio da universidade, o que traz segurança para o discente. O próprio advogado, em nota pública, afirmou que absolutamente não existe plágio. O que existe em quase todo o trabalho científico é alguma inconsistência, e na minha, quando eu recebi na universidade, tinha inconsistências do percentual de 11%. Com várias relações, inclusive o artigo 196 da Constituição, porque eu esqueci de aspasar. Então, o fato de se mencionar um autor de um determinado, em um determinado trecho de um livro, que foi mencionado por um outro autor, desde que se resguarde as aspas e as notas de referência, isso não é considerado plágio. O senador Eduardo Girão lhe deu um feto de plástico representando uma criança de 11 semanas de gestação. E lhe perguntou sobre aborto, fake news e Lava Jato. Hoje eu fui deixar minhas filhas no colégio muito cedo, um pouco mais cedo do que o habitual, e eu estava dizendo, puxa, que responsabilidade, hein? Que responsabilidade. E essa decisão nossa aqui vai repercutir não apenas para elas, mas vai repercutir para as filhas delas, minhas netas, meus netos. Agora, nada pessoal com relação ao que eu vou lhe colocar aqui, porque eu gosto de andar nas ruas, nas feiras, no comércio, e eu percebo uma grande insatisfação do povo brasileiro com relação a essa indicação. O presidente da República, Jair Bolsonaro, a quem eu votei, né? Ele colocou numa entrevista de que esse indicado ao STF ele tem que transitar em Brasília, tem que ter contato direto com o STF. Abro um parêntese, STF tão contestado, cada vez mais contestado pela população brasileira, considerado por muitos uma vergonha nacional. Então, essa questão de transitar bem já me causa um certo receio com essa indicação que tinha que ter eu acredito, até uma blindagem. Era bom que não conhecesse ninguém em Brasília. Eu queria partir para as perguntas. Vou pedir licença à presidente Simone Tebet, porque a primeira pergunta eu quero levar ao ministro uma lembrança.
Esse é um assunto, ministro, que interessa muito ao povo brasileiro, que é um povo que tem princípios e valores bem definidos. E eu queria colocar para o senhor que isso é uma criança de 11 semanas de gestação, representação, bonequinho, fígado todo formado, os rins. E nesse momento eu não quero me referir à DPF 442, que tramita no Supremo Tribunal Federal e que visa liberar o aborto no Brasil. Me referi ao incabível ativismo judicial no assunto em que o Congresso Nacional vem legislando efetivamente há décadas, rechaçando todas as tentativas de legalizar o aborto. Eu quero falar ao cidadão, ao pai de 3 filhos, ao cristão Cássio Nunes Marques e principalmente ao homem do direito que gosta tanto da ciência da medicina, foi o que o senhor me passou na reunião que nós tivemos. Ciente que toda mulher que passa pelo trauma do aborto provocado tem sequelas físicas, emocionais, psicológicas, que podem até levar ao suicídio, eu preciso saber como pensa o ser humano Cássio a respeito da legalização da prática no aborto do Brasil. Que foi muito clara a pergunta dele sobre a questão da sua posição sobre o inquérito das fake news, instaurado de ofício pelo STF. É uma medida adequada? Não ofende a liberdade de crítica? É importante que o brasileiro saiba, porque esse assunto mexeu muito, mexe ainda. Eu queria fazer a pergunta bem direta ao senhor. Qual sua visão sobre os avanços trazidos pela operação e, principalmente, como Vossa Excelência se posiciona diante dessa flagrante manobra para desarticular a Lava Jato? Vou iniciar pela parte final, apenas ratificando o que eu já disse na resposta anterior e não aprofundei mais exatamente pelos limites que a lei me impõe. Para as duas perguntas, existem ainda processos relacionados a essa operação sob julgamento no Supremo Tribunal Federal. O inquérito das fake news, assim denominado, também tramita no Supremo Tribunal Federal, do tratamento dessa questão. Eu entendo que o Poder Judiciário já muito provavelmente exauriu as hipóteses dentro dessa sociedade, só se eventualmente vier a acontecer algo que hoje é inimaginável, alguma pandemia, algum problema, como aquele caso da encefalia provocada pelo mosquito, né? da Zika, né? Algo nesse sentido que transformasse a sociedade, que provocasse tanto o Congresso Nacional quanto o Poder Judiciário para promover modificações desse sentido. No meu lado pessoal, e eu deixei bem claro na minha apresentação, eu sou um defensor do direito à vida. Com relação ao porte de arma, Cássio afirmou que possui uma arma em casa e defende que ela seja usada de acordo com cada circunstância. Em relação a Vossa Excelência colocou da legítima defesa e do porte de armas, talvez aí queira se referir à questão do conflito normativo, a competência do Poder Executivo para regulamentar ou não, que também está devolvida ao Poder Judiciário. Da minha parte pessoal, que não influi absolutamente na jurisdição, porque eu terei de aplicar no momento em que o caso concreto for devolvido à minha jurisdição, no Tribunal Regional ou eventualmente no Supremo, se assim for o entendimento de Vossas Excelências, a minha posição pessoal de utilização de arma eu tenho uma arma em casa, mas eu não ando armado. Então, o meu perfil pessoal é daquele que a arma serve a depender de cada circunstância, onde o cidadão mora, o nível de violência da cidade, para a proteção da sua residência. 15 segundos. Mas não é uma posição jurídica, é uma posição pessoal. O senador Fabiano Contarato aproveitou-se da sabatina para atacar o governo e perguntou ao ministro sobre o tratamento às minorias. E aí eu quero falar e fazendo essas considerações, como o senhor mesmo na sua exposição falou, do artigo 2º da Constituição, que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Infelizmente, o Congresso Nacional se apequena,
se intimida, se acovarda diante de temas. Nós temos presenciados que todos os direitos, por exemplo, da população LGBTQIA+, se deram por decisão judicial. Criminalização da homofobia como racismo, mais recentemente, direito à doação de sangue, todos esses direitos ocorreram por decisão judicial. Por quê? Porque o Congresso Nacional se apequena, se acovarda, se intimida diante desses tópicos. Diante disso, mais recentemente, o ministro da Educação fez uma declaração extremamente preconceituosa e homofóbica, e eu gostaria de saber se Vossa Excelência no TRF1 já se manifestou, já tratou de tópicos relacionados a esse tema. Cássio elogiou a pergunta do senador, mas na sequência foi rebatido pelo senador Marco Rogério. Quero agradecer a oportunidade, senador Fabiano Contarato, de tratar desses temas, né? E Vossa Excelência colocou de uma forma, colocou com muita maestria. Esse é um comando constitucional, mas que ele não se dirige tão somente ao Poder Judiciário. Ele se dirige, ele se destina a todos nós brasileiros. A Constituição Federal do Brasil, ele destaca o que chamamos de grupos vulneráveis protegidos constitucionalmente, que não só esses, Vossa Excelência colocou, dos indígenas, das mães, os idosos, os deficientes, os pobres, é uma obrigação constitucional destinada a todos nós brasileiros, não tão somente ao Judiciário, a essa Casa Legislativa, às instituições, às famílias e a toda a sociedade. E nós tivemos um caso recentemente no Brasil de se criar norma penal pela via jurisdicional, pela via de decisão judicial. O caso do enquadramento do crime de homofobia como uma das variáveis, uma das espécies de racismo. Isso é um exemplo clássico de atropelo ao texto constitucional e também a própria lei penal brasileira. Pode o judiciário criar? Porque se pode nessa sentada, se pode nessa circunstância, o que mais ele não pode fazer? Se o texto literal da Constituição vai proibir, não há crime, reserva legal, sem lei anterior, e não há pena, sem prévia cominação legal. E ele vai dizer que há, bom, se ele pode fazer isso, ele pode fazer qualquer coisa. Então, faço essas ponderações e sei que esse tema certamente voltará a ser debatido no âmbito do Supremo Tribunal Federal e espero que Vossa Excelência tenha a lucidez necessária para poder saber interpretar e cumprir a Constituição. A Suprema Corte deve ser guardiã da Constituição e não reescritora, e não Supremo Parlamentar Federal. A votação foi para o plenário e por 57-10, o Senado aprovou Cássio Nunes, o primeiro indicado de Bolsonaro para a vaga no STF. Essa foi a cobertura dessa sabatina. E esperamos que todo desconforto se transforme em esperança, para podermos resgatar a justiça brasileira. Bom, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, você financia a Verdade Política. Então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.